Ok, meus amados, nesta manhã de domingo, aqui na Rádio Luvarte, eu quero trazer uma palavra diretamente do Senhor, porque eu creio que o Senhor falou comigo para trazer esta palavra. Talvez você que esteja do outro lado aí, você pode estar me ouvindo aí pela Rádio Luvarte, pelo nosso canal no YouTube. E se você estiver nos ouvindo através do nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra. Deixe seu like aí, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Ou talvez você possa estar me criticando porque eu não sou lá esse pregador que você desejaria ouvir. Mas primeiramente eu quero dizer para você que a palavra que venho trazer hoje vem primeiramente para mim. E eu tenho certeza, da mesma forma que fala comigo, fala com você. E nessa manhã eu quero trazer o assunto 4 coisas que todo cristão tem que parar de fazer. Amados, segundo dados do último censo do IBGE, que fala a respeito da religião, 87% dos brasileiros declaram ser cristãos. Mas aí fica uma pergunta no ar. Mas será? Será que as pessoas sabem o que realmente significa ser cristão? Será que o Brasil tem melhorado ou piorado nos últimos anos por causa dessa enorme quantidade de pessoas religiosas? Na Bíblia, a palavra cristão é usada 3 vezes no Novo Testamento. E ela significa no grego pequenos cristos. Ou seja, o verdadeiro cristão é um imitador de Cristo. Em Atos capítulo 11, versículo 26, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por quê? Porque o comportamento deles e suas atitudes eram muito parecidas com Cristo. Infelizmente, a palavra cristão tem perdido o seu significado e geralmente é utilizado para descrever alguém que é religioso ou que tem bons valores na vida, ao invés de se referir a um verdadeiro seguidor de Jesus. Queridos, muitos se consideram cristãos simplesmente porque vão à igreja ou porque gostam de fazer o bem a outros. Mas ser uma pessoa boa não faz você um cristão. É preciso se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus morreu na cruz para carregar a sua culpa e crer também que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que você seja perdoado e receba a vida eterna. A partir daí, você precisa obedecer a palavra de Deus, pois esta é a marca do verdadeiro cristão. Vejamos, em 1 João, capítulo 2, versículo 2 a 6. Vamos ler comigo. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos e reconhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Eu vou repetir esse versículo para você entender o tamanho da gravidade. Porque se eu perguntar, você ama Jesus? Você vai dizer, amo.
Eu tenho certeza, se você hoje não é um ateu, e eu perguntar a você, você ama Jesus? Você diz amo. Mas preste bem atenção o que o versículo está dizendo. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Por quê? Porque aquele que diz, eu conheço, eu amo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 2 a 6, que acabamos de ler. Se você já entregou sua vida para Jesus e tem buscado guardar os seus mandamentos, você precisa parar de fazer essas 4 coisas que iremos citar a partir de agora. Primeiro, ser um cristão de fachada. Isso temos muito, queridos. Muitos cristãos de fachada. Amados, ir à igreja e dizer amém para tudo é fácil demais. Mas a sua fé será provada fora da igreja. No relacionamento com sua família, com seus amigos e vizinhos, com um patrão ou com um empregado. É aí que você vai mostrar que é um verdadeiro cristão através do seu bom comportamento, do seu linguajar, das suas roupas, daquilo que você assiste, lê, participa na sua vida. Afinal, de que adianta citar versículos, falar do amor de Deus a todo tempo e no seu dia a dia maltratar as pessoas, fazer fofoca, criar intrigas, buscar vinganças, não pagar quem deve, ser desonesto no trabalho? Que adianta? Queridos, Jesus chamou pessoas assim de hipócritas. Foi o que Jesus fez. Pessoas que fazem isso que eu acabei de citar, pessoas que fazem isso, Jesus chamou de hipócritas. Vejamos o que Jesus falou em Mateus 23, 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Fora parecem justos ao povo, mas por dentro cheio de hipocrisia e maldade. Muitos são assim, irmãos. Você vê na igreja com os vestes deslumbrantes, gravatas, paletós, é um amém, é um glória a Deus. Fingimento. Eu não estou aqui para julgar, porque mais à frente iremos abordar sobre isso. Mas se você se encaixou em algo que eu falei aí, tenha cuidado. Busque a Deus, peça a Ele para te mostrar onde você está errando. Porque se as nossas atitudes não condiz com a fé que professamos, querido, está na hora de colocarmos a vida em ordem, para não darmos mau testemunho e sermos pedra de tropeço na vida de outros. Porque eu já ouvi, talvez você que me ouça na Rádio Louvarte ou no canal Pregação do Evangelho no YouTube, já ouviu alguém dizer: eu ser crente, como fulano de tal, compra e não paga, parece um bicho,
falando com as pessoas, eu já ouvi isso, queridos. E isso serve para mim. E creio que serve para você também que está ouvindo. Segundo, se achar superior a outras pessoas. Ah, amados, tem muita gente se achando o rei da cocada. Tem muita gente se achando que é o tal. Amados, o fato de crermos no Filho de Deus não nos faz melhores pessoas do que ninguém. Não faz. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Toda a humanidade, todos os pecados de toda a humanidade, Jesus morreu por eles. Independente de crença ou descrença, etnia, classe social ou outros fatores. Por isso temos o dever de amar e respeitar a todos, mesmo que não concordamos com suas práticas. Amados, a fé e o conhecimento que temos hoje só foi possível porque Deus demonstrou amor e graça por nós. Só por isso. E em vez de nos sentirmos melhores do que os outros, devemos sentir gratos. E também, além de ser gratos, também temos que ser responsáveis por dar um bom testemunho do que Deus fez em nossas vidas. Vejamos o que está escrito em 1 Pedro, que diz assim: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra o espírito. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10 a 12. Já estamos no terceiro tópico, no terceiro item do quarto, que todo cristão deve parar de fazer. O terceiro é achar que só orar pelos necessitados é suficiente. E isso me chamou a atenção nesse terceiro tópico. Por quê? Quando eu estava preparando a mensagem, eu dei uma pesquisada. Hoje temos uma grande ferramenta na mão que é a internet. E encontrei uma pesquisa que foi feita em uma página na internet, uma página cristã, que fez a seguinte pergunta. Olha só que pergunta interessante. O que vocês acham que podemos fazer para ajudar as pessoas necessitadas que moram nas ruas? Irmãos, preste bem atenção nessa pergunta. É uma pergunta bem pertinente. O que vocês acham que podemos fazer para ajudar as pessoas necessitadas que moram nas ruas? Por incrível que pareça, irmãos, a maioria das respostas foram: devemos orar e jejuar por elas. Você concorda, irmão?
Você concorda, querido amado e ouvinte da Rádio Louvarte, do canal Pregação do Evangelho? Você concorda que pessoas que estão nas ruas devemos só orar e jejuar por elas? Irmãos, eu não me recordo o nome do filme que eu assisti ontem. Um filme evangélico. Mostra que uma pessoa tinha tudo do bom e do melhor. E essa pessoa foi perdendo tudo. E todos abandonaram. E só lhe restou a rua. Então, isso se encaixou quando eu estava procurando e achei essa pergunta muito importante e muito interessante. Que as pessoas responderam que devemos orar e jejuar por elas. Tá certo. Tá certo. Temos que fazer realmente isso. Mas as pessoas precisam só disso? Ou seja, inconscientemente, as pessoas pensam que ao orarem a Deus, Deus enviará anjos do céu com sacolas de roupas, alimentos, remédios, dinheiro e por aí vai. Não podemos esquecer que a Bíblia diz: a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26 diz isso. Ou seja, precisamos ter atitude que demonstre o que acreditamos. Caso contrário, só orar não basta, queridos. Não basta só orar. Você precisa ter atitude. Você precisa ter fé, mas também você precisa ter obras. Veja o que Deus disse ao povo de Israel, que fazia jejum e orações, mas não praticava o bem. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 58, 6 e 7. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, para você entender melhor. A palavra do Senhor diz: não é esse o jejum que quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tire de cima deles o peso que os fazem sofrer, que ponha em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabe com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que doem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer seus parentes. Isaías 58, versículos 6 e 7, na linguagem de hoje. É forte isso, irmãos. As pessoas não estão se atando a isso aí, o que a Bíblia está dizendo. Isso eu falo por mim, queridos. Isso é muito grave. Porque não adianta você orar e jejuar se você não faz o bem. Mas vamos para o quarto ponto. Para finalizarmos, para não ficar tão grande a nossa mensagem. O quarto ponto é falar mal de cristãos de outra denominação, por causa da doutrina diferente. Muitos cristãos estão falando mal de outros irmãos de outra denominação por causa de pontos e doutrinas diferentes. Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos por amar uns aos outros. João 13:35. Mas o que vemos hoje em dia são cristãos criticando uns aos outros e ofendendo-os até mesmo nas redes sociais por causa de doutrinas e pontos de vista diferentes. Isso só gera divisão. E se torna um mau testemunho para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Eu sei que devemos examinar a Bíblia e julgarmos tudo, examinando
ensinando todo ensinamento que é de errado. Você vai ouvir, e você usa a Bíblia, examina a Bíblia e julga todo ensinamento errado. Mas o que nos faz cristãos é a nossa dependência de Cristo, nosso Salvador, e nos esforçarmos para cumprir os seus mandamentos. Isso é que nos faz sermos cristãos. Por isso que devemos, ou seja, por isso que não devemos julgar ninguém. Não devemos julgar ninguém. Talvez você tenha um conhecimento hoje, uma luz, que aquele irmão que está lá falando algo que você julga diante da Bíblia está errado, não tenha. E Deus vai julgar cada um segundo a sua luz de conhecimento. Você pode ter certeza disso. Não devemos julgar ninguém, pois só Deus conhece o coração de cada um. Somente Deus conhece o coração de cada um. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amados, estas foram as quatro atitudes que acredito que todo cristão precisa parar de praticar. Pois a marca do verdadeiro seguidor de Cristo é o amor e a obediência à palavra de Deus. Mude sua atitude hoje. Hoje mesmo, mude hoje mesmo. E seja um pequeno Cristo, ou seja, um verdadeiro cristão. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, e que possamos chegarmos mais perto de Deus, que possamos estar mais perto de Deus, buscando cada dia mais nos aperfeiçoarmos na palavra dele, para que nos possamos nos moldar, assim dizer, a palavra certa é essa, possamos nos moldar no Senhor Jesus Cristo. E que onde eu ou você passar, onde eu ou você formos trilhar no nosso dia a dia, seja lá no trabalho, seja lá na escola, seja lá na rua, na igreja, pessoas possam olhar para nós e dizer: ali vai um verdadeiro cristão. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.